Pessoal, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Estou tentando aqui usar o computador e o e falar com a professora para ver se a gente consegue se conectar. Peraí. Se alguém tiver como conversar, se alguém tiver aí como falar com a professora para pedir para ela entrar ao vivo aqui para eu poder fazer o convite a ela, professora Isabela Brochado, porque eu estou tentando me comunicar com ela, ela tá se comunicando comigo, e toda vida que eu saio para me comunicar com ela, eu perco aqui a transmissão, eu caio a minha transmissão. Eu estou tentando me comunicar. Pessoal, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Eu estou tentando me comunicar com a professora Isabela Brochado, que ela está tendo algumas dificuldades para entrar aqui ao vivo com a gente. Toda vida que eu saio para me comunicar com ela, eu perco a transmissão. Aí cai a transmissão, reinicio novamente. Ela está tendo algumas dificuldades. Se alguém pudesse entrar em contato com ela e pedir para ela entrar ao vivo, para mim, para que eu possa conversar com ela, fazer o convite para ela. Eu não estou conseguindo fazer as duas coisas. Não sei se vocês estão me entendendo. O que está acontecendo? Estou aguardando a professora entrar. Peraí. Pronto. Manda uma mensagem para ela e pede para ela entrar aqui ao vivo. Ela tá mandando mensagem aqui para mim, só que eu não vou conseguir ler as mensagens dela, porque senão cai essa conexão que a gente tá fazendo aqui ao vivo. Eu preciso que ela entre aqui no. Exatamente, ela tem que entrar aqui no link da transmissão. Eu tenho que identificar que ela entrou aqui para poder fazer o convite a ela. Ela disse que estava com alguns problemas no Instagram dela, mas eu acho que ela conseguiu resolver. Se alguém conseguisse comunicar com ela, para pedir a ela para entrar ao vivo aqui com a gente. Estou tendo uma dificuldade de transmissão com ela. Obrigado, Bárbara, né? Ela tá aqui mandando mensagem para mim, mas não vou conseguir ler a mensagem agora porque estou ao vivo aqui. Bem, pessoal, hoje nós vamos ter a professora Isabela Brochado para falar sobre o registro do teatro de bonecos como um patrimônio material, tá certo? Eu estou aguardando aqui a comunicação com ela através do Instagram. Na hora que ela entrar, eu já faço o convite a ela, a gente já vai dividir a tela juntos e a gente pode iniciar o bate-papo. Eu tentei começar um pouco antes para fazer um teste, mas a gente não conseguiu. Mas vai dar certo. Eu acredito que já já ela entra aqui, já já a gente consegue se conectar, consegue conversar e iniciar o nosso bate-papo de hoje. Tá bom? Eu acho que essa é a terceira vez que eu entro e saio, então eu realmente estou preocupado um pouco de sair, de perder o pessoal que está aí nos assistindo hoje. Guardando aqui, ver se a deixa eu ver. Esperando que a Bárbara ficou de entrar em contato com ela lá e comunicar a ela para que ela possa entrar aqui no o Instagram da Cios Tecelões. Eu tô um pouco. É o nervosismo, pessoal. Nervosismo. Fico um pouco nervoso. Quero que tudo dê certo. Para que todo mundo possa participar. Possa estar aqui com a gente. E ansioso. Para que tudo dê certo. Tá bom? Tô aqui no aguardo da professora. Na hora que ela entrar, eu já faço o convite a ela. A gente já vai começar aqui o bate. Boa noite, professor Nini. Boa noite. Pronto. Olha aí. O professor entrou. Vai já dar certo aqui. Já já. Pronto. Opa, Opa! boa noite.
Ai, que bom. Que bom, que bom. Eu também fico feliz. Tudo Tudo bem, bem? professor? Tudo Deixa eu bem. só ajeitar aqui, porque eu até mudei de lugar para ver se era problema da internet, porque eu moro meio no mato, sabe? Uhum. Então, às vezes, fica difícil a internet aqui. Opa, Bom, tomara que muito hoje bem. ajude a gente. As pessoas estão entrando. A Bárbara, queria agradecer a Bárbara, eu acho que ela entrou em contato com a senhora, porque eu Foi. já tinha iniciado aqui, aí ela disse que ia entrar em contato, queria agradecer a ela. Isso. Que bom. Muito agradeço também seu convite para participar aqui dessa live. É uma coisa que está nos salvando, né, nessa pandemia, nessa quarentena, são esses encontros, né? A gente está com uma média de audiência aqui de 65 pessoas por noite nos nossos Ah, bate-papos diários. ai, que bom, que maravilha. Parabéns aí vocês. Obrigado, professora. E nós estamos lá com um grupo de brincantes com 118 participantes no WhatsApp, só de pessoas que brincam teatro de bonecos. Eu vi, eu faço parte do grupo. Eu vi, inclusive, hoje que tem 21 DDDs, né, diferentes, assim, ou seja, tem representação aí. Imagino que a gente esteja falando de estados, né? Uhum. O importante, o interessante disso é que a gente, com essa pandemia, a gente está conseguindo se conectar pelas redes sociais mais facilmente, acredito eu, e podendo Aham. passar desse momento a gente poder marcar um encontro com todos os brincantes do Brasil, fazer um grande encontro. É essa a ideia de todo mundo. Eu vi hoje a proposta lá, achei muito interessante. Essa, inclusive, é uma das questões aí da salvaguarda, né, que é o tema que nós vamos falar hoje, a questão Sim, aí do processo de registro e das ações de salvaguarda. Uma das questões que foi abordada é exatamente a questão da conectividade, né, entre os brincantes do Brasil. E como isso facilita o encontro, porque muitas vezes é muito difícil você ter um acesso físico aos locais, né? Alguns locais é difícil você chegar. E é incrível como a rede está fazendo isso, encurtando esses caminhos, né? exatamente. A gente está conseguindo encurtar e o interessante que nessa semana entrou a Regiane Reinaldo, que ela organiza um festival de teatro de bonecos, que é o Festival de Teatro Mestre Pedro Boca Rica, em Ocara, na cidade de Ocara, e ela já fez o convite para a rede estar, assim que passar essa pandemia, a gente se encontrar lá, passando para um próximo evento desse festival, Mestre Pedro Boca Rica, e que eu queria dar boa noite aqui por Wagner Oliveira, que é sobrinho do Mestre Pedro Boca Rica, está aqui nos assistindo. Oi, Wagner, boa noite, prazer. A gente se conheceu há muitos anos atrás, eu não sei exatamente onde. Acho que foi no encontro de Cassimiro Coco mesmo, lá durante o processo de registro, que você foi, levou inclusive vários bonecos, né, do seu tio, bonecos maravilhosos, que ele era um exímio construtor, né, e que você continua aí, né, Wagner? O Wagner tem uns bonecos lindos, maravilhosos. Ele teve aqui com a gente e mostrou alguns bonecos que ele constrói a partir do que ele tem de referência do tio, né? E os bonecos muito belíssimos, muito bem feitos. Muito bem. As pessoas estão entrando, já temos aqui um grupo de, eu acho que mais de 10 pessoas já. O professor Nini também entrou. Boa noite, professor Opa! Nini. O Raul também. Ô, Raul! Aldo Mamulengo. Raul do Mamulengo, Nini, que bom que vocês estão aí. Pena que eu não estou vendo vocês, mas estou vendo que É o vocês estão aí Instagram tem presentes. isso. A gente só consegue ver os dois aqui. Não, e É, o pessoal vai digitando aí, fazendo perguntas, participando. Isabel também, maravilha.
Rafael Vasconcelos do Epidemia de Bonecos aqui de Fortaleza. Isso. Boa noite, Raul. Raul foi uma pessoa fundamental no processo de registro lá no Rio Grande do Norte. Ele junto com a aqui Graça. esse livrinho, acho que é só. Sim. De cada região, de cada mestre. Maravilha. Isso foi um livro feito depois, né, após o registro, né, que foi baseado nesse trabalho do dossiê que nós fizemos aí, que a gente vai falar um pouco sobre esse trabalho, né? Foi um trabalho longo, foi um trabalho de quase 8 anos. Eita! Porque ele teve algumas interrupções, né? E devido a questões até burocráticas, de ordem burocráticas, econômicas, enfim, que a gente vai falar um pouco aqui. Pronto. Professora, deixa eu me apresentar. Eu sou Andreison Quintela, sou aqui de Fortaleza, eu tenho uma companhia de teatro de bonecos, que é a CIA Os Tecelões, Teatro com Bonecos, e eu já vinha fazendo nas redes sociais um programa no YouTube chamado TV Mamulengo, que é umas matérias que eu fazia com esse boneco aqui, que é o Chico Mamulengo. E o Chico, ele entrevistava as pessoas. Eu não aparecia, só aparecia o boneco e a pessoa entrevistada. E era no YouTube. Com essa onda da pandemia, eu resolvi transferir para o Instagram aqui as entrevistas. Aí acabei tirando o boneco, não vou assumir e vou. Enquanto tiver isso, quando passar, o Chico volta lá para a TV Mamulengo no YouTube, grava, porque tudo acontecer ao vivo, né? Então, a gente está fazendo diariamente, até para que as pessoas fiquem bastante conectadas, que a gente fique bem informado. Aqui a gente já teve a professora Fabiana Lazari, já tivemos o Nini, já tivemos o Wagner, já tivemos vários brincantes do teatro de bonecos aqui falando da sua história, dos seus trabalhos, de todo o processo deles, né? E hoje eu convidei a senhora para estar aqui para falar exatamente sobre esse registro do boneco como patrimônio material do nosso povo brasileiro. Certo, muito bem. Estou muito grata pelo convite. E eu feliz que o Marquinhos também entrou. Oi, Marquinhos, outro também que esteve ativo lá conosco. Filho do seu Gilberto Calungueiro, que esteve aqui também com a gente. Eu vi a live do seu Gilberto depois, porque eu tive alguns problemas. Eu estou tendo problema de acessar o Instagram. Ontem eu comecei a ver o do Nazareno, mas depois ele parou de funcionar. Não sei exatamente qual o problema que houve, não sei se foi de conectividade, mas enfim. Pois, professor, então vamos começar falando sobre como foi esse registro, como foi 8 anos de caminhada para esse registro, para que todo mundo aqui possa interagir com a gente, fazer perguntas. Muito bem. Vamos fazer assim, eu vou falar rapidamente do histórico, tá? Como é que aconteceu, e depois a gente vai falando, vou falar do processo e também depois dos resultados, né? Eu estou aqui também eu até preparei algumas fotos, não sei se eu vou conseguir colocá-las. Tem aqui, professora, três pontinhos. Aqui onde tem comentar, né? Aí a senhora clica nele, aí eu acho que tem alguma coisa. Eu acho que é assim, de colocar a foto. Tá, mas de qualquer forma eu também estou aqui com o dossiê, né, que você vê que essa, inclusive, a marca, né, a mesma, isso, é a marca do processo de registro, né, o Benedito aqui com a sanfona. E, então, esse processo, ele foi pedido pela ABTB, né, pela diretoria da ABTB. O primeiro pedido, ele foi feito, eu estou aqui abrindo, porque essas questões de datas, muitas vezes, a gente se perde, né? Então, para 2015, não, professor? Oi? Eu acho que 2015, não foi, não?
2015 foi o título. Foi quando, no dia 5 de março de 2015, o IPHAN reconheceu, né, o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste como patrimônio imaterial brasileiro, né? Mas, assim, o pedido, né, a solicitação ao IPHAN foi feita em deixa eu ver aqui, ela foi feita no final dos anos 80, tá? No final dos anos 80. Eu vou ser um pouco imprecisa nas datas, se eu achar aqui, eu vou falando. Mas ela foi feita no final dos anos 80, foi um alerta, né, tanto de bonequeiros, pesquisadores, considerando a pouca circulação que naquele período estava havendo com os mestres, né? Porque a gente sabe, nós tivemos até os anos 80, você tinha ainda o homem muito fixado no campo, né? Até ali, final da década de 1970, muito fixado no campo, então tinha uma grande circulação, não só do mamulengo, mas também de outras manifestações, né, das expressões, pastoril, a ciranda de coco, enfim. E a gente sabe, com processos migratórios, né, que foi as cidades brasileiras, as grandes cidades, elas incharam muito, né, e a falta de uma política da fixação do homem no campo fez com que muitos migraram para as grandes cidades e os mestres perderam muitos lugares onde eles se apresentavam, que eram sítios, pequenas cidades, né? Isso houve um declínio em relação ao número de apresentação, e a gente sabe que a arte ela sobrevive, né, pela sobrevivência do brincante. Não é possível a gente pensar na sobrevivência da arte se o brincante, como pessoa, ele não consegue sobreviver, ele nem a sua família. Por mais que a gente saiba que também, para a maioria dos brincantes naquele período, né, o teatro de bonecos era uma forma suplementar. É muito difícil você encontrar alguém que fosse, naquele período, exclusivamente brincante, né? De Mamulengo, de Cassimiro Coco, de Babau, de João Redondo. Em geral, trabalhavam né, pequenos agricultores, faziam pequenos trabalhos, alguns trabalharam em prefeitura, enfim. Então, assim, com essa diminuição aparente, que depois a gente foi descobrir que não é tanto assim, né? Os pesquisadores, professores, artistas entraram, fizeram um pedido, e à frente disso estava a professora Magda Modesto, já falecida, né? O Fernando Augusto, e entre outros, né, que faziam parte da direção, né, da diretoria da BTB, e entraram com esse pedido junto ao IPHAN. O IPHAN aceitou. Na época, o pedido era Mamulengo, patrimônio imaterial brasileiro. A solicitação foi feita com o nome de Mamulengo, né? Então, o IPHAN acatou essa solicitação e então se tentou entre os anos 80, final dos anos 80, até 2006, não conseguiram montar uma equipe de pesquisa, né? Não sei exatamente quais os motivos, mas o IPHAN já tinha a estrutura, já tinha o recurso, e a BTB não conseguiu, de fato, montar uma equipe de pesquisa, que era uma questão principal para começar o processo de registro, o inventário. O IPHAN exige uma equipe de pesquisa, porque o IPHAN, como um Instituto de Patrimônio Artístico e Histórico Nacional, ele tem uma série de regras, né, para que ele possa realmente considerar um bem como um bem cultural brasileiro, seja, nesse caso, um bem imaterial, né? Ele tem uma série de regras que ele segue. O IPHAN é um instituto que está há mais de um século no Brasil,
né? Ele vem operando em várias frentes, antes muito ligado ao patrimônio material, no caso, aos bens materiais, à arquitetura, né, a bens dessa natureza, e depois passando a incorporar também os bens imateriais, que são as expressões, né, os fazedores, os modos de produção, que todo esse campo considerado como bens imateriais. Enfim, então, em 2006, nós conseguimos, na época, nós estávamos num congresso da ABTB, em Curitiba. Na época, o Perré era o presidente da ABTB, né? E o Perré conseguiu, então, em 2006, montar essa equipe e me convidou para coordenar, né, esse processo. Eu tinha acabado de voltar do meu doutorado. Eu fiz um doutorado sobre o teatro de bonecos popular, né? A princípio, o meu doutorado seria um estudo comparativo entre as tradições europeias populares de luva e o mamulengo. Só que depois, durante a minha pesquisa de campo, que eu fui para o interior de Pernambuco, começando ali na Zona da Mata, que eu conheci Mestre Zé Divina, Zé Lopes, João Galego, encontrei o Saúba ali no lugar dele, porque eu já tinha encontrado o Saúba várias vezes, né, o Chico Daniel, e eu tive a oportunidade de ver, assistir o mamulengo no seu local, o local, né, original. A senhora está fazendo inveja. Está fazendo inveja. Eu fiquei absolutamente encantada por uma série de fatores, porque tanto do aspecto artístico, de comunicação com o público, quanto o aspecto sociológico, antropológico, porque a gente não pode ver o mamulengo apenas como um ato artístico. Ele é um evento social quando ele acontece, que eu tive a oportunidade de ver nos sítios, também em pequenas cidades, né, com envolvimento absoluto das comunidades, né. Então, ao ver isso, eu falei, não, minha pesquisa vai ser sobre o mamulengo, e aí eu entrei realmente de cabeça e fiz, né, um trabalho, a minha tese, e que hoje ela está espelhada em vários artigos publicados. Eu ainda não consegui publicar um livro, porque ela foi escrita em inglês, e eu preciso ter tempo de traduzir, mas ela está já em vários artigos na Moimoi, e em várias outras revistas, né? Mas, então, nós conseguimos, então, montar essa equipe, não é? O Perré me convidou, e nós, então, fizemos a primeira reunião, porque a ideia era fazer esse levantamento nos estados do Nordeste, né? No caso, seria Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará, né? Eram os estados que estavam previstos nesse levantamento no inventário. Então, nossa primeira reunião foi: por que o registro do mamulengo? Por que o nome mamulengo? Onde é que vai, como é que a gente vai inserir Cassimiro Coco, João Redondo, Babau, embora a gente compreenda que todas essas formas de teatro de bonecos, elas têm muita coisa em comum, ela também tem suas especificidades, não é? E era importante, a gente queria naquele momento enfatizar isso, que o teatro de bonecos popular brasileiro, o mamulengo é o nome mais difundido, até porque o livro do Hermílio Borba Filho e depois do Fernando, né, do Fernando Augusto também, eles acabaram difundindo mais o nome mamulengo, né? O livro do Altimar, O Mundo Mágico de João Redondo, ele acabou não sendo tão difundido como os outros. Então, a nomenclatura mamulenga, ela acabou dominando, e a gente entendeu naquele momento que era importante inserir, porque é importante dar nome às coisas, é importante que as coisas não percam seus nomes, né?
E eu me lembro muito bem, eu não me lembro quem exatamente, mas numa reunião que nós tivemos, que foi um encontro que nós fizemos aqui em Brasília, num festival de teatro de bonecos com esqueci o nome dele. Ele reuniu vários mestres, a gente estava naquele momento começando... Cavalcante, não? Como? Danilo Cavalcante? Não, Danilo sempre fez em São Paulo. Aqui em Brasília, eu tô com... Marcos, como é o nome do bonequeiro aqui? Walter Cedro, não? Não, Walter, que fazia o festival aqui em Brasília. Vamos ver se alguém que está aí me lembra. O cearense, gente. O maranhense, né? Piauiense, desculpa, eu esqueci. Mas, enfim, eu vou lembrar o nome dele. Tá, vamos lá. E no encontro, quando nós falamos do processo de registro... Hã? Ricardo, alguém está dizendo aqui Ricardo. Ricardo, gente. Ricardo, exatamente. Num dos festivais, o Ricardo trouxe vários bonequeiros e nós falamos, então, que a gente ia fazer o processo de registro, que ele tinha o nome o registro do mamulengo. E aí eu me lembro que um dos mestres falou assim, então nós vamos ficar de fora, porque eu não brinco com mamulengo, eu brinco com Casimiro Coco. E isso deu um estalo, falou, opa, talvez a gente esteja achando que todo mundo está se identificando com esse nome mamulengo, e não, tem mestre aqui dizendo, opa, eu vou ficar de fora. Então, nós achamos, depois de uma extensiva discussão, inclusive foi uma discussão até com alguns desses primeiros proponentes, né, do registro junto ao IPHAN, porque eles achavam que era importante ter um nome só, que isso para fora do Brasil seria melhor ter um nome, uma marca, como se fosse uma marca, mas nós entendemos que era mais do que pensar fora do Brasil, era pensar o nosso território. E pensar como é que esses mestres se sentiriam inseridos dentro desse inventário. Então, nós decidimos mudar, né, o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste para inserir todas as expressões do Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, das tradições, né, de bonecos do Nordeste. Então, nós montamos as equipes de pesquisa. Eu vou ver até se eu consigo colocar aqui fotos. Você até me ensinou, fez aquele... não estou conseguindo aqui. 3 pontos. Duas professoras agora. Hã? Estamos aqui duas professoras. A tela dividiu. O que aconteceu? Alguma coisa. Eu sou muito... eu tô espelhada aqui, né? Pronto, saiu. Pronto, voltei. Olha, eu vou deixar essas fotos, vamos falando, a gente vai conversando aí. Então, nós montamos as equipes e começamos a pesquisa, né, nessas 4 regiões, e aí, num desses encontros, nós pensamos que seria importante pensar esse mamulengo que foi para outras regiões. Né? Pensar o mamulengo não só no Nordeste, mas também em outros lugares onde houve essa disseminação. E aí, na época, nós vimos que o Distrito Federal era, naquele momento, fora do Nordeste, a capital brasileira com maior quantidade de mamulengueiros. Né? Nós tínhamos aqui já o Chico Simões, que já estava, né? O Carlinho Babau, que o Carlinho também, originalmente, ele não é de Brasília, mas ele, né, morava aqui há muitos anos, né? Ele, inclusive, eu e Carlinho Babau participamos do mesmo grupo de teatro, antes de começar... Oi? Ele esteve aqui com a gente já. O Carlinho, eu vi a live dele depois no YouTube. Professora, tem umas perguntas aqui que o pessoal vai fazendo. À medida que a senhora vai falando, as pessoas vão deixando perguntas aqui. Se a senhora quiser responder agora, responde. Senão, eu posso resgatar e depois a senhora responde.
Que a E senhora acha aí, melhor. tá, não pode ser. Opa, tô vendo também que nós temos aqui a Graça, que está aqui conosco, que foi outra figura importantíssima da equipe de pesquisa lá do Rio Grande do Norte, a Graça Cavalcante, né, junto com o Raul e o Ricardo Canella, que fizeram um trabalho maravilhoso lá no Rio Grande do Norte, né? Mas a gente pode, se você puder me ajudar, porque às vezes passa a pergunta que eu nem vejo, então se você Eu quiser... vou fazer a primeira pergunta aqui, que deixaram aqui, que é da Catarina Calungueira, Opa, certo? oi Catarina. Ela pergunta o seguinte: e as calungas? Aqui no Rio Grande do Norte tem Dida, calungueira. E o povo do interior conhece boneco como calunga. Então, eu acho assim, o Calunga, ele tem... o Calunga é uma denominação para o boneco, né? Que até vem até da Calunga do Maracatu. Porque o Do Maracatu. Maracatu, ele tem, para começar o entronamento do Maracatu, ele começa com a boneca. Você tem né, isso assim, não sei se hoje ainda eu não sou uma grande estudiosa do Maracatu, mas eu sei que antes, pelo menos, para você sair para o Maracatu, antes você tinha um ritual que seria o entronamento, de certa forma, é como se aquela boneca, ela absorvesse as entidades protetoras e mentoras daquele maracatu para poder sair. Então, o Calunga, Catarina, assim, no nosso ponto de vista, ele não chega a ser uma... a gente fala, eu brinco Calunga, o nome Calunga, ele sai em diversos lugares, né? É quase como um boneco, seu Gilberto Calungueiro. Mas, assim, aquele momento a gente não entendeu que o Calunga seria como uma denominação da brincadeira de um determinado lugar, como a gente foi vendo que o João Redondo era, o Rio Grande do Norte, o pessoal, eu brinco João Redondo, né? Mas no Rio Grande do Norte também falava, eu brinco Calunga. No Ceará também. Então, o Calunga é quase como se fosse um nome dado para o próprio boneco, né? Para a figura, para aquela... a figura com a qual o artista se expressa, né? Bom, então, a gente montou essas equipes e começamos a fazer. A primeira coisa que nós fizemos, que era uma exigência do IFAM, foi um levantamento de toda a documentação relativa ao o que já saiu sobre o teatro de bonecos no Brasil. No caso, as tradições, estou falando das tradições nordestinas. Sempre quando eu falar agora em teatro de bonecos, eu estou falando em tradição nordestina, tá? Para não ter que ficar repetindo. Então, a gente foi levantar, assim, o que já tinha de artigo, de tese, de artigo de jornal, de vídeo, de filmes, o que a gente chama dessas fontes, que seriam essas fontes que já tinha sido produzidas sobre teatro de bonecos, acervos, quem é que tinha acervo, onde é que tinha museu, e também informantes e um levantamento de onde estavam os mestres. Então, foi como um mapeamento de toda as referências sobre teatro de bonecos, né? E aí tem uma coisa muito interessante que eu queria mostrar para vocês. Eu não sei se dá para ver aqui. Estamos vendo. Mas essa é a primeira notícia sobre o mamulengo em Pernambuco. Ela é de 1896, então ela é do final, né, do século XIX, que fala do mamulengo que vai acontecer numa paróquia lá em Recife. Né? Então eles falam que vai ter, né, presépio, lapinha, mamulengo. E como esse a gente vai encontrar, nós encontramos vários outros, né, documentos, isso tudo nos jornais em Recife. Foi parte da minha pesquisa também de doutorado, né, que eu acabei incorporando parte dessa documentação no dossiê, da quantidade de brincantes que tinha em Recife no final do século XIX. Então, você já tinha muitos brincantes de mamulengo ali, né, no final do século XIX, brincando. Achei muito documento também, sabe aonde, que foi muito interessante?
nos arquivos da Secretaria de Segurança Pública. Por quê? Para se apresentar na rua, em 1902, a Prefeitura de Recife baixou uma lei que, para apresentar, você tinha que ter o quê? Permissão da polícia para apresentar. Então, com isso, eu fui atrás, quando eu vi, eu fui atrás de achar essa documentação, ver onde é que estavam os pedidos, se eu achava assim, para a gente poder ter uma noção da quantidade, qual era a presença do mamulengo ali na cidade. E foi muito interessante, porque eu encontrei muito pedido. Tinha pedido de padre, pedindo permissão para o mamulengo apresentar nas festas da paróquia, né? Tinha alguns pedidos individuais de mamulengueiros, tá? Uhum. Então, foi assim, nós fizemos todo esse levantamento primeiro, para a gente, e incrível a quantidade de documentos que nós encontramos sobre o teatro de boneco popular. Muita coisa produzida, só que estava tudo disperso, né? Então, de alguma forma, nós conseguimos reunir essa documentação, tá? Hoje ela está no IPHAN, e eu estou com um projeto aí, espero que eu consiga verba, né? Porque eu até entrei no CNPq, mas infelizmente, com esses cortes absurdos que nós estamos sofrendo hoje no Brasil, o projeto foi aprovado, mas não conseguiu verba, que é colocar essa documentação numa biblioteca digital na UNB. A UNB disponibilizou um software para a gente colocar toda essa documentação lá, para que ela esteja acessível para as pessoas. É livre, acesso livre, então nós estamos aí com esse projeto, né? Vamos ver se a gente consegue. Duas pessoas aqui, viu, professor? Aqui, eu queria só abrir um parênteses aqui. É o Chico Simões e o Valdec, que acabaram de entrar. Que dá boa noite. Bem-vindos! Boa noite. Aí, então, continuando, a segunda etapa da pesquisa foi ir ao encontro dos mestres. Então, nós montamos equipes de pesquisa em cada um desses locais, né? Era feito, tinha coordenação, geralmente tinha também um brincante que acompanhava, por isso que eu falei, inclusive, do Raul do Mamulengo, o Raul que acompanhou a Graça, né, pelos interiores lá do Rio Grande do Norte, o Zé Lopes também, que acompanhou, o Gustavo, que foi o coordenador, e a Isabel Concessa, que foram os coordenadores da pesquisa lá em Pernambuco, a Ângela Escudeiro, que foi a pesquisadora no Piauí, e a Amanda, que foi a coordenadora pesquisadora na Paraíba, né? E junto com a Amanda também o Clóvis andou bastante com ela, então a gente fez questão de ter uma pessoa ligada à metodologia de pesquisa, que é uma coisa importante, né, para você fazer exatamente os levantamentos, as entrevistas, todos os procedimentos que o IPHAN exige, e junto um brincante, porque o brincante também indica, ele conhece, ele tem uma rede de conhecimento, a comunicação dele também, né, com outros brincantes, assim, por exemplo, eu queria destacar aqui o papel que o Raul teve, inclusive em ajudar muitos mestres a arrumar seus bonecos, porque nós encontramos uma situação, infelizmente, de alguns, que foi uma situação muito triste, assim, boneco cheio de caruncho, o mestre não queria mais brincar por falta de valorização. Outro aspecto também, muitas vezes, ele tinha acabado de entrar para uma igreja neopentecostal que, infelizmente, demoniza, né, as expressões da cultura popular. Então, nós tivemos caso, assim, a Amanda narrou isso muito claramente na Paraíba, casos de bonequeiros que chegaram a jogar os bonecos na água, né, porque o pastor indicou que aquilo não era coisa, né, de Deus. Enfim, situações bastante complexas e
que nós fomos encontrando aí durante esse período. Então, o que nós vimos é que a pesquisa em si, o fato de você ir com uma equipe para o interior, ir atrás do mestre, fazer entrevista com ele, depois produzir uma brincadeira dele ali na cidade, né? Porque isso também era outro aspecto, era importante. Nós temos também o registro audiovisual de brincadeira de todos os mestres. Essa é outra documentação também importantíssima, vários dos quais, infelizmente, já nos deixaram, né? Inclusive, eu queria oferecer assim, esse momento a eles, não vou citar porque são muitos, infelizmente, né? E assim, o próprio processo de registro e inventário já foi uma forma de salvaguarda, porque nós conseguimos localizar muitos bonequeiros. A quantidade de bonequeiros que foram localizados foi muito grande. Então, A professora Maria das Graças Cavalcante está dizendo aqui que quando chegávamos nos endereços, o mestre tinha se mudado, né? Não estava mais lá. Exatamente. O Wagner aqui, sobrinho do mestre Pedro Boca Rica, está dizendo que já jogou muito boneco no lixo. Ô, Wagner, por quê? Oh, meu Deus. Então, aí nós... foi isso, então, e nós fizemos, assim, durante o registro também, que foi uma coisa muito bacana, que foram os encontros, né? Em cada uma das capitais dos estados, né, pesquisados, nós fizemos esses encontros, foram 2 encontros em cada um desses estados. Os mestres fizeram uma coisa que foi muito bonita, foram momentos muito ricos, que foram a abertura das suas malas e o reconhecimento dos seus bonecos, os personagens. Então, cada um tinha um tempo de abrir a sua mala, falar dos personagens, da relação deles. Então, à medida que eles iam falando dos personagens, eles iam falando deles mesmos, da sua vida, né, dos processos de aprendizagem, com quem que eles aprenderam, né, geralmente com um parente ou com um vizinho, né? Então, foi todo o levantamento desses modos de transmissão também, né? A gente já sabia disso, mas quando você faz uma pesquisa e que ela tem parâmetros assim rigorosos de pesquisa, porque a pesquisa ela precisa ter, porque muitas vezes você pode burlar dados, né? Você pode inventar coisas. Então é importante saber o que é invenção, né? O que são dados. Nada contra a invenção, né? Nós fazemos parte, a nossa trajetória como artista, ela só acontece porque somos inventivos, né? Mas a pesquisa, ela exige um rigor. Por isso a importância também na pesquisa, a gente ter pessoas ligadas a práticas de pesquisa, né? Acadêmicos, pessoas que já tinham feito mestrado, doutorado, que conheciam também alguns processos de pesquisa, né? Professora Maria das Graças está colocando aqui uma coisa que eu acho que é importante, né? Que ela disse, lindo, no Rio Grande do Norte, os mestres não se conheciam, vieram para o encontro e receberam cachês dignos. Isso, exatamente. E foi assim, e vários, como eu estava dizendo, esses encontros promoveram a salvaguarda de muitas brincadeiras, porque muitos já tinham desistido, os bonecos estavam lá encarunchados, estavam abandonados lá nas casas, e então o fato de dos pesquisadores, coordenadores, chegarem e falar, olha, a gente vai fazer um encontro, e nós conseguimos uma coisa que foi, como ela falou, muito digno, tanto em termos de hospedagem dos mestres, dos cachês, da alimentação, do cuidado com eles em cada um desses encontros, porque nós tivemos a estrutura financeira do IFAM para isso, né? Então, nós tivemos condições de dar um cachê, cada um apresentou. Inclusive, a Graça, né, ela pode falar até mais disso,
lá no Rio Grande do Norte, a Associação Potiguar de Teatro de Bonecos surgiu num desses encontros, né? Eles não tinham uma associação, a associação surgiu dali. E nós sabemos que várias ações hoje que estão ocorrendo, elas são resultado desse conhecimento, dessa rede que foi possível a partir do processo de registro. Então, o processo de registro, ele tem um aspecto, né, que é um aspecto de documentação fundamental e importante, né, porque com essa documentação, com esse material, a gente pode ter acesso, inclusive, a brincadeiras de mestres que já não estão mais aqui. Então, saber dos seus repertórios, não perder os repertórios, as loas, a dramaturgia, os personagens. Então, isso porque muitas vezes os processos de transmissão oral, eles não dão conta, né? Às vezes o mestre se vai sem deixar alguém que possa dar, de fato, continuidade. Ou, às vezes, quando o aprendiz dá continuidade, ele não teve tempo para aprender todo um repertório. Então, eu acho que esse aspecto também do registro dos repertórios é um aspecto fundamental, né? Além de toda essa rede que surgiu a partir né, desses encontros que nós fizemos, né? Então, com isso, junto, nós tínhamos a professora Adriana Alcuri, que é da Universidade Federal, né, do Rio de Janeiro, eu sou daqui da UNB, né? Então, eu coordenei a parte da pesquisa documental, e a Adriana fez toda a parte videográfica. Ela com a equipe, né, ela tem uma formação também em vídeo, ligada à antropologia, que também tem as formas de você entrevistar, as maneiras da entrevista. Então, todo esse material ele foi feito pela professora Adriana, né, que assim como eu também é brincante, é diretora, porque nós somos pesquisadoras brincantes bonequeiras, né, as duas, assim, nós estamos envolvidas também como artistas e como brincantes, né, dentro desse universo aí do teatro de bonecos popular e das expressões populares, não só do teatro de bonecos, mas de outras áreas também, né. E isso, então, nós fizemos, eu fui responsável pela produção desse dossiê, né, que é um dossiê que tem 300 páginas, a partir, que eu falo que isso aqui eu organizei, porque, na verdade, foi também a partir da produção de cada uma desses estados, né, porque os coordenadores, a equipe, eles tinham que mandar também os seus relatórios. Então, nós juntamos toda essa documentação no dossiê, e isso foi apresentado ao IPHAN, né, junto com o dossiê videográfico, que são 2 vídeos que estão no YouTube, vocês acham ele aí, que é o teatro de brincadeira de boneco, que é um de 20 minutos. Depois eu posso passar para você o nome exatamente deles, ou se alguém tiver aí, talvez a Graça esteja mais, ou mesmo Chico, o nome exato desses 2 links. Um tem 1h20, ele tem entrevista com mestres, tem partes da brincadeira filmada, e outro é uma síntese que dura 26 minutos. Tá? Então, esse material está disponível. Se vocês entrarem lá no site do IPHAN, coloca Teatro de Bonecos Popular do Nordeste, vocês também vão ter acesso a esse material, né? E agora nós estamos aí com a salvaguarda, né? Porque foram várias questões levantadas, né, sobre salvaguarda, desde o ponto de vista da sobrevivência dos mestres, em termos de saúde mesmo, a gente sabe que há um abandono muito grande, principalmente dos mestres da velha geração, né?
porque hoje eu acho que os novos brincantes, eles estão muito mais conectados, eles conseguem muito mais entrar nos financiamentos, né, nos editais. Há uma possibilidade muito maior de sobrevivência brincando com os bonecos, né? Do que esses velhos, os brincantes da velha geração. A Graça está aqui falando, é verdade, muito diferente ver a brincadeira no lugar do mestre, a maioria nos sítios e povoados, né? Isso aí, eu não sei se o meu aqui está rodando, se esse foi o último. Ah, não, eu tenho que ir rodando aqui, não é isso? Muita gente já deixou aqui textos longos, por isso eu não quis lhe interromper, porque eu peço ao pessoal que faça textos menores, porque são textos bem longos, aí fica um pouco difícil, porque a gente acaba atrapalhando quem está falando, né? A pessoa está sendo entrevistada. Mas tem textos aqui que estão aqui que eu não vou conseguir ler todos. Tudo bem. Se você quiser levantar algumas questões aqui, eu acho importante, porque às vezes, como eu estou falando, olhando para você, eu não fico prestando muita atenção nas perguntas, eu não sou muito boa, eu sou de uma geração que não tem tanta relação com essas mídias, né? Como a gente está com um grupo bom de pessoas aqui, muita gente vai digitando e eu vou perdendo algumas coisas também. Mas deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu consigo resgatar alguma coisa. Eu até ia falar sobre essa questão que a senhora levantou, desse momento aí, que o ano passado aqui nós tivemos, o IFAM fez o encontro do Cassimiro Coco numa região lá do mestre Gilberto Calungueiro, Capuí. Uhum. Eu vi um relato de um mestre que tinha queimado seus bonecos a partir dessa história do pastor ter dito que o boneco era endemoniado, então ele queimou os bonecos, né, dele, e eu fiquei muito triste com essa notícia. Tem vários relatos de queima, de afogamento. Teve um caso na Paraíba que foi de afogamento, né? A ideia é que os bonecos, claro, o mestre vê aquelas figuras tão vivas, né? Que, enfim, ele considera, o pastor chegou, isso é coisa do demônio, então vou afogar isso aí. Então é muito triste, né? De fato, assim, eu acho, claro, a gente não pode generalizar, eu acho que tem várias dessas igrejas que são importantes, que valorizam, mas infelizmente a grande maioria tem uma visão muito reduzida e muito ignorante mesmo das tradições, e aí não só do teatro de bonecos, né, mas das danças, dos cantos, das manifestações de matizes afro-brasileiras, né, e sim, é uma coisa que a gente tem que se confrontar, porque eu acho que nós estamos correndo um risco aí grande, e é um espaço de resistência que a gente tem que ter frente, né, a essas visões, né? Chico Simões está falando o seguinte, fale mais sobre as mulheres no mamulengo. Falar mais sobre as mulheres no mamulengo. Então, quando nós fizemos o inventário, né? Assim, porque o que a gente priorizou? Isso é uma outra coisa importante de dizer naquele momento, assim. A gente priorizou, porque é impossível, uma pesquisa ela nunca acaba. Uhum. A pesquisa ela é uma coisa inconclusa, não tem como, porque a dinâmica da produção, da brincadeira, do teatro de boneco e outras expressões, ela está na vida, então ela corre, ela segue. Então não adianta, a pesquisa nunca vai abarcar tudo. Por exemplo, o pessoal lá do Maranhão, do Piauí, que também tem cassimireiro lá. Por que a pesquisa não chegou, né? O professor Tácito Borralho mesmo falou, por que você não chegou no Maranhão? Porque naquele primeiro momento teve que se fazer um recorte geográfico,
né? Seria impossível abarcar tudo. No Piauí tem até notícias também que até no Amazonas tem, porque isso tem em todo lugar. Mas nós tivemos que fazer esse recorte geográfico e fizemos um outro recorte também, que a prioridade nossa do registro eram os mestres que aprenderam por via de transmissão oral, e aqueles mestres que estão conectados dentro das suas comunidades ali, que aprenderam, que fazem parte de um universo de vivência com o brinquedo. Porque se a gente fosse abrir tudo, a gente teria que fazer o levantamento de todos que brincam em São Paulo, no Rio, porque a gente sabe que o teatro de bonecos está aí, né? Então, está espalhado na própria vida, na vivência de todo mundo. Mas, assim, o recorte foram principalmente nesses mestres que aprenderam por via, né, de transmissão oral, que conviveram. E aí o DF entrou quase como um estudo de caso. Como é que acontece quando isso se desloca para os grandes centros, né? E a gente sabe, o Chico está aqui, e o Chico é uma pessoa fundamental para a difusão do mamulengo aqui. O Chico ensinou para muita gente, o Walter, né, o Tiago, o Josias, enfim, citando alguns, né, não dá para citar todo mundo, mas o próprio Chico aprendeu com quem? Com Carlinho Babau, que aprendeu com seu Antônio Babau na Paraíba. Então, são essas linhagens, né, de conhecimento, né, de convivência, mas que são diferentes quando acontecem em comunidades onde o pertencimento ele é desde sempre, né? Ele é desde pequeno, Então, a gente priorizou essas situações. Não que a gente tenha excluído outras, né? O Rio Grande do Norte mesmo entrou muita gente que aprendeu já depois, já mais velho, quando até faziam outras formas artísticas, e no meio desse caminho encontrou o teatro de bonecos popular, se identificou com essa linguagem, incorporou essa linguagem nas suas brincadeiras e passou a viver disso praticamente de forma exclusiva, né? Então, esse foi o recorte. E aí, voltando à questão das mulheres, nesse momento, quem a gente encontrou, né, a Graça está aqui, ela pode falar muito disso também, foi a Dadi, né? A Dadi, lá de... esqueci o primeiro nome da cidade, dos Dantas, se a Graça estiver aí, ela pode... também que fica no interior lá do Rio Grande do Norte, né? Ela, dentro dessas mestras populares, ela foi a única que nós levantamos. Isso não quer dizer que não houve. Depois nós tivemos notícia de outras, inclusive em Alagoas, né, que tinham outras mestras em Alagoas. Carnaúba. Oi? Carnaúba. Carnaúba dos Dantas, exatamente, né? A própria Amanda, né, brincante, a própria Casey também, que foi a coordenadora no DF, são brincantes, mas que não estavam dentro dessa categoria que a gente acabou tendo que fazer um recorte. Eu acho que seria maravilhoso se a gente continuasse, como eu falei, a pesquisa é uma coisa que ela não se conclui. Então, seria maravilhoso que a gente continuasse. Eu vi, inclusive, que eu estava até fazendo parte também desse grupo, né, a Catarina, que puxou esse grupo, que é uma coisa maravilhosa também, que é esse levantamento das bonequeiras, né? Como é que as mulheres, porque hoje nós já temos uma geração de bonequeiras, inclusive que estão dentro dessa categoria. No caso, por exemplo, a Cida Lopes, né, filha do mestre Lopes. Né? A Cida é uma brincante que ela está dentro, ela desde pequenininha. Quando eu fui lá, conheci o Zé Lopes. Exato, a Larissa, né? A Neide, a mulher dele, e tantas outras brincantes, né, que já a Edjane, da associação, né, a Edjane também, de Glória de Goitá, muita gente, com certeza a gente levantaria. Né? Um pouquinho.
É porque o Instagram ele nos dá 1 hora e depois ele cai a conexão. Nós temos poucos segundos, vai cair. Eu vou convidar a senhora novamente e eu vou chamar todo mundo para voltar, tá bom? Tá bom.